Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Você conhece sobre o mistério de juntas e medulas no corpo de Cristo? Se você não conhece, eu vou acrescentar mais uma porção dessas revelações para vocês. Em Efésios capítulo 4, vai aparecer essa expressão, juntas, partes do corpo, né, que são todos ligados por juntas, e até mesmo medulas nas partes mais internas do corpo. E quando fala de ligamento, né, tudo isso tem a ver com os membros do corpo que são ligados uns aos outros. Todos os membros do nosso corpo, eles estão relacionados. Até o músculo do nosso corpo está relacionado com os neurônios da cabeça. Tanto é que já é provado cientificamente que quando você exercita os músculos, você melhora os neurônios da cabeça. Quem diria, né? É claro que a gente, mesmo sem essa ciência hoje, que é uma ciência verdadeira, explicando esses fatos, a gente poderia ver isso na prática. Assim como você pode observar que se dormir mal, você está mal no outro dia. Todo o seu corpo desempenha de maneira negativa. Mas se você dorme bem, todo o seu corpo está muito bem descansado. As células do corpo e todas essas questões, elas aparecem no outro dia, favorecendo você em tudo que você faz. Então, mesmo sem a ciência, nós poderíamos entender isso, pelo menos na observação, né? Hoje existem palavras certas para expressar cada coisa, mas mesmo com essas palavras e com todo esse conhecimento que realmente aumentou, muitos de nós, sem essa ciência desenvolvida, poderíamos ver a observação desses fatos. Até que já era conhecido que quem dorme menos ao longo dos anos envelhece mais. Então, hoje são só palavras que ajudam a expressar melhor esses pontos. E Paulo entendia desse assunto. Por isso que eu estou falando isso. Mesmo sem essa ciência desenvolvida, Paulo entendia esses assuntos. E ele aplicou esses assuntos ao corpo, já que ele aprendeu pela palavra de Deus que nós fazemos parte de um corpo. Então, olha que interessante. Quando, lá em Efésios 4, a partir mais ou menos lá do verso 7, Paulo começa a falar que Deus deu dons à igreja, que Cristo, pela sua morte e ressurreição, deu dons à igreja. Aí ele começa a falar que Deus estabeleceu aqueles ministérios para a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E tudo isso Paulo fala que é para a edificação do corpo, até chegarmos à plenitude da estatura de varão perfeito. Ou seja, esses ministérios existirão até o corpo de Cristo ser glorificado. E esses ministérios que tiram as pessoas das trevas e trazem para a luz. Se esse ministério for atacado ou afetado de alguma maneira, o corpo não vai estar agindo de maneira correta. Pessoas vão continuar nas trevas, o corpo vai continuar fazendo alguma coisa, mas pessoas continuarão nas trevas. Por exemplo, se o seu corpo hoje está afetado, se você tem dores musculares e essas dores te afetam de tal maneira, de alguma maneira, sabe, mais expressiva, você não consegue correr, você não consegue fazer um exercício. Às vezes você é até impedido de desenvolver algum trabalho que serviria para comer e beber. Então veja a importância do desenvolvimento do corpo. Mas para isso, quando aplica para a igreja, você precisa conhecer o que Paulo está falando ali. E esse assunto, ele é importantíssimo. Veja por quê. Porque em Efésios 4 ele já falou que aqueles 5 ministérios trabalham para o corpo de Cristo, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Tem a obra ali de apostolado, pessoas que são enviadas com algum outro tipo de dom, talvez para pastorear, pessoas que são enviadas, apóstolos, às vezes para evangelizar, outros são enviados como mestres. Então, apóstolos existe, nesse sentido aqui. E aí tem os profetas do Senhor, tem os pastores, tem os evangelistas que fazem a obra de evangelizar, mas às vezes não pastoreiam e não são mestres. E precisa dos mestres para colocar uma organização em tudo. E quem lidera tudo isso, como Paulo ensina em outros pontos, é o episcopado. Eu sempre tenho que recapitular essa parte, porque eu sei que talvez você já entendeu, já está assistindo a playlist, já entendeu, mas eu tenho que recapitular. Sempre é bom revisar para ficar gravado na mente dos irmãos e daqueles que vão entrando. Entrou nesse vídeo, então tem que entender do assunto. Então o corpo, ele faz isso. E lá em Efésios 4, quando ele está para terminar o assunto, ele fala que assim, todo o corpo ligado,
tendo a sua ligação por juntas. Às vezes está a palavra juntamento, mas é a liga do corpo, dos membros do corpo. Cada um fazendo a sua devida parte, faz que o corpo cresce, para o seu entendimento. Veja, agora eu estou gravando, a minha mão está segurando aqui o celular, mas eu estou falando é pela boca, certo? Se eu estivesse falando com alguém, eu teria que usar os ouvidos, não a boca. Mas eu estou olhando para a câmera. Então todo o corpo fazendo a sua devida parte, os meus pés movimentando, tudo vindo pelo comando da cabeça, está fazendo com que eu desenvolva um trabalho. Assim é com qualquer coisa que você faz na vida. Então, isso é importante entender. Mas veja bem, ali está falando de juntas e medulas que ligam o corpo. Ah, isso é importante, porque Paulo está falando de uma ligação no corpo para a edificação das nações. Estou tentando pegar um negócio aqui no meu bolso, com a mão trocada, porque eu tenho que ficar sempre ligado no tempo. Então, aí quando você vai para Colossenses capítulo 2, você vai ter mais ou menos a mesma expressão. Paulo fala de juntas lá, de um corpo bem ajustado, assim, é um corpo que ele obedece o cabeça, que é Cristo. E ali, Paulo está desfazendo doutrinas humanas, vários tipos de doutrina, mais particularmente ali o judaísmo. Mas ele fala também a respeito de outras doutrinas humanas, que têm aparência de alguma coisa santa, mas não serve para nada. Ou seja, é um assunto parecido com o que ele estava falando em Efésios 4, só que em Efésios 4 ele fala dos ministérios, e em Colossenses 2 ele já não fala, só que ele fala outras coisas importantes dentro de Colossenses ali 2, 3, que são ligadas a esse contexto, mas ali apareceu um corpo ligado por juntas e medulas, certo? Agora presta atenção, esse corpo ligado, bem ajustado, ele salva pessoas. Se esse corpo não tiver assim, ele não efetua a sua obra como deveria ser feito. Agora um texto que vai nos fazer acentuar bem esses pontos, para entender o que acontece dentro de um corpo e dentro do corpo de Cristo. Lá em Efésios 4 não, em Hebreus 4, o escritor de Hebreus manifestando coisas incríveis ali a respeito de coisas escatológicas, mas ele está falando dos mandamentos de Deus e de pessoas que não estavam discernindo muito bem transição de alianças e todos os assuntos referentes à carta. Mas tem um princípio ali que se aplica em tudo. Ele fala que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. E ela é tão afiada, essa espada é tão poderosa que ela chega ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Você vê que Paulo está falando do corpo também. Por que ele colocou a palavra de Deus como essa espada? Ao ponto de penetrar no mais íntimo e dividir o espírito da alma. O espírito do homem é aquele que Deus soprou. Deus soprou no homem, quando ele fez o homem do barro, ele soprou o espírito e aí o homem passou a ser alma vivente. Então dentro de um homem, que é uma alma, tem o espírito que vem do céu e o corpo que vem da terra. E esses dois juntos formam uma vida, que é a palavra alma. A própria palavra alma é a mesma palavra no hebraico, é a mesma raiz, quase que a mesma palavra de sopro. Então o homem passou a ser um sopro de vida. É que no hebraico que aparece isso. E veja bem, às vezes os homens fazem e praticam coisas que não são referentes ao espírito do homem. É referente mais ao lado da alma. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Quando Deus habita no nosso corpo, ele vem morar no nosso espírito. Só que o nosso espírito, que Deus soprou no homem, que nos dá inteligência para falar e discernir, ele está no corpo. Ou seja, faz parte da nossa alma. E tem coisas que a gente faz, quando Deus revela as coisas para a gente, Ele revela por intermédio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo se conecta ao nosso espírito, aí forma um só espírito com o Senhor. Mas, como nós temos um corpo, então o corpo é como se fosse o santuário, o templo do Senhor. Está pegando essa visão? E aí muitas das vezes, os homens, eles vão praticar coisas que são referentes à alma do homem, não ligadas ao espírito. Ao espírito, quando o espírito do homem está ligado ao espírito do Senhor. Então precisa de uma espada afiada de 2 gumes que penetra até o fundo para falar, peraí, isso daqui é alma, isso daqui é espírito. Quando fala espírito, se refere ao espírito do homem, mas que é ligado ao espírito do Senhor. Então às vezes você está fazendo coisa com a sua alma,
falando coisas com a sua alma, pregando coisas, ensinando coisas da sua alma, mas que não estão relacionadas ao Espírito do Senhor. E a palavra de Deus é apta para discernir isso, entendeu? E aí vem juntas e medulas, porque está falando de um corpo. Irmãos, esse assunto é importantíssimo, porque vocês vão perceber nos vídeos que eu tenho falado, que tudo que eu tenho falado conforme a Escritura. Eu não tenho usado nenhum recurso, figurinha, meme, falso testemunho. Eu tenho usado somente a palavra de Deus. Quem se sente ofendido porque quer defender a sua religião, a sua doutrina, a sua congregação, nunca vocês vão ver eles querendo contra-argumentar ou se defender usando a palavra de Deus. Vai ser sempre usando artifícios congregacionais e usando até textos da Bíblia para querer defender aquilo que está errado. Veja bem, quem tem essa palavra, essa espada afiada de 2 gumes, ela penetra até mesmo no corpo. No corpo que era para estar unido, assim como juntas e medulas, para fazer um bom desempenho, mas não, às vezes vai ter que ter pessoas que usam essa espada, que é a palavra de Deus, num todo, e penetra, e divide juntas e medulas. Por que essa divisão de juntas e medulas? Para mostrar que partes do corpo não estão efetuando o seu trabalho como deveria, como as Escrituras falam. Por isso divide a alma do espírito. Se você tiver essa palavra, você vai poder até discernir as intenções do meu coração. Será que o que eu estou falando aqui provém de eu estar querendo defender algum ministério em detrimento de outro? Sim, na minha consciência, sim. Eu nunca imaginei estar lutando para defender algum ministério, mas hoje eu sei que eu luto para defender o diaconato de Cristo. Aquelas coisas que foram estabelecidas para a igreja e que não são praticadas. Poucas igrejas praticam alguma coisa daquilo ali. Mas se você for realmente cobrar aquelas coisas para serem praticadas, não vão aceitar. Pelo contrário, vão catar textos bíblicos isolados dos seus contextos, torcer esses textos para defender as suas religiões e os seus atos. Por isso que Deus dá essa espada para homens que querem estabelecer as coisas que estão escritas, o diaconato de Cristo. E quando você usa essa espada, você divide juntas e medulas. Nesse aspecto, juntas e medulas já não estão sendo mais unidas para fazer a edificação da obra que Jesus ordenou, e sim para dividir, para falar que está errado. Aqui eu não concordo, aqui é a divisão. Entendeu? Como é importante você compreender esse assunto? Agora, esse assunto traz um outro assunto, que é para falar sobre igreja perfeita. Vocês vão ver todos os argumentos que se levantam contra a verdade de Cristo. Porque tudo que eu estou falando, basta você verificar. Já começa por esse vídeo, pega os textos que eu vou colocar para vocês no comentário fixo e verifica que eles estão escritos. Analisa, avalia eles nos seus próprios contextos. E veja qual é a minha indagação dentro desse vídeo. Tem essa espada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, que sai da boca do Senhor Jesus, ela não é só para ferir as nações do reino da besta. Ela é para dividir carnalidade dentro do corpo de Cristo. Tá bom? Fica com essa palavra para você, e esse assunto já puxa um outro que eu vou falar logo em seguida, que é sobre igrejas perfeitas. E os argumentos que são usados para tentar ofuscar a verdade do Senhor. Tá bom? Então é isso daí. Comenta, siga o vídeo, esse que vai aparecer na tela final. Siga a playlist. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.